Olá, pessoal! A nossa dica agora é sobre memoriais, também chamada de alegações finais. Percebam, vamos começar pelo nome da peça. Você pode colocar na sua prova da OAB memoriais finais ou alegações finais em forma de memoriais. Tanto faz. E aí um fato que eu preciso que você identifique já no início da nossa dica é: como você vai saber que essa peça é de memoriais finais? Primeira dica: o réu foi denunciado, houve uma audiência. A questão vai narrar para você que teve uma audiência de instrução. Alguém foi ouvido. Normalmente a OAB não traz na questão ali falando audiência de instrução. Normalmente lá virá informação do tipo: em procedimento instrutório, durante a instrução, está se referindo à audiência de instrução. Se houve audiência de instrução, ou seja, testemunhas foram ouvidas, réu foi interrogado, a vítima foi ouvida, mas a questão não vai mencionar decisão por parte do juiz. A questão não vai trazer nenhuma informação relacionada à sentença ou à decisão de pronúncia. Nós teremos um réu denunciado, nós teremos uma audiência, mas não teremos sentença. A peça só pode ser memoriais. A partir do momento que você identifica a peça de memoriais, você deve agora localizar a topografia dessa peça no código. E aí, nós precisamos dividir a nossa dica em duas. Se for do rito ordinário, as minhas dicas são de uma forma. Se for do rito do júri, as minhas dicas são de outra forma. Então vamos falar primeiro do júri. Não é comum a OAB cobrar peça de memoriais no rito do júri. Não é comum, mas pode acontecer. Como que você vai saber? Primeiro, em algum lugar da questão vai falar que o réu foi denunciado no tribunal do júri, na vara do júri de alguma comarca. Segunda dica, vai trazer uma situação de um crime doloso contra a vida. Ou é homicídio, ou é aborto, instigação, auxílio a suicídio ou infanticídio. Doloso. Tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida. Se a discussão for na seara do júri, as suas teses são muito mais simples do que no rito ordinário. Provavelmente vai ter ali no mérito para você discutir um pedido de impronúncia, um pedido de desclassificação, porque o crime não é doloso contra a vida, ou um pedido de absolvição sumária. Essa absolvição sumária é diferente da resposta à acusação que nós já falamos. Essa absolvição sumária é baseada no artigo 415 do CPP. Mas veja lá, vamos com calma. Você já identificou que a peça é memoriais finais ou alegações finais. Você já identificou que é rito do júri? Vá no código e olhe onde no rito do júri que fala em memoriais. Você vai lá no código, no índice alfabético remissivo, vai olhar lá, memoriais. Aí vai ter, quando é no rito do júri, é artigo 411. 411. Porque a audiência, as alegações finais no rito do júri são orais. São orais. Não tem previsão para alegação via memoriais no rito do júri. Só que quando a OAB cobra, ela cobra justamente por isso. Para que você coloque na sua peça que no rito do júri, quando eu apresento alegações via memoriais, eu estou usando, por analogia, o rito ordinário. 403, parágrafo 3º. Bom, mas o importante é você saber que se é crime doloso contra a vida, procure, fique atento. O mérito da sua peça será um pedido de absolvição sumária, um pedido de desclassificação
ou um pedido de impronúncia. No entanto, o que mais cai, a peça mais frequente de memoriais é no rito ordinário. E sendo peça de memoriais no rito ordinário, eu quero que você se atente com o seguinte detalhe. Lembra quando eu disse para vocês que você não fala nada de condenação na resposta à acusação? Você se lembra que eu disse que na resposta à acusação, a parte de mérito se limita a um pedido de absolvição sumária, com base no 397? Pois é. Se você não se lembra, eu sugiro que assista o vídeo de dicas sobre resposta à acusação. Lá no vídeo de dica de resposta à acusação, você jamais vai discutir pena, porque o juiz não vai condenar ninguém. No entanto, aqui, tudo isso muda. Preste bem atenção neste momento da nossa dica. Se a peça for de memoriais, após essa peça, o juiz vai proferir uma sentença. De novo, se a peça for de memoriais, no procedimento comum, depois dessa peça, o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença pode ser absolutória ou condenatória. Fique bem atento a isso. Se ela for condenatória, é óbvio que o juiz vai fazer a dosimetria de pena. Se o juiz está condenando alguém, com certeza ele vai aplicar uma pena. E aí, você precisa ficar atento à dosimetria de pena ao abordar o mérito na sua peça de memoriais finais. Mas aguarde um pouquinho. Eu vou falar sobre essa dosimetria. Mas antes, eu quero te convidar a refletir sobre a estrutura da sua peça de memoriais. Lembrando, você leu a questão, você já identificou que é memoriais. A partir de agora, você divide a sua peça em 2 blocos, como eu sempre digo. O bloco de assuntos de processo e o bloco de assuntos de direito penal. O bloco de assunto de processo são as preliminares, são regras do procedimento. São etapas procedimentais que deveriam ter sido obedecidas e não foram. E aí você vai arguir em caráter preliminar e pedir a nulidade do processo. Vamos citar alguns exemplos. Quando a peça é memoriais, sempre você vai ler a questão e vai identificar ali uma nulidade. Ou não houve suspensão condicional do processo e deveria ter havido. Ou tem uma prova ilícita. Geralmente, o que é mais comum de acontecer, o réu não foi intimado para audiência, deveria tê-lo sido. Por quê? Porque a intimação é a efetivação do contraditório da ampla defesa. Se o réu não foi intimado, ele foi impedido de participar da audiência. O contraditório é o direito de participar de todos os atos do processo. Todos os atos do processo. Se ele não foi intimado, ele não participou. O processo é nulo. É comum também aparecer nulidades relacionadas à inversão na ordem do interrogatório. Na instrução, ouvem-se primeiro as testemunhas, por último interroga o réu. Se você interroga o réu antes de ouvir as testemunhas, ele não terá chance de se manifestar sobre o que as testemunhas falarem dele. Daí a nulidade por violação à ampla defesa e contraditório também. Então percebam, essas são as nulidades mais comuns de aparecerem numa peça de memoriais. Recentemente a OAB colocou uma extremamente absurda. O juiz não deixou o advogado e nem o promotor fazer pergunta para as testemunhas. Só ele fazia. É óbvio que isso está errado. Você vai bater o olho e saber que está errado. Eu arrolei testemunhas porque eu quero fazer perguntas para ela e produzir essa prova para o juiz. O juiz não pode me proibir de fazer perguntas. Tem uma nulidade aí para você arguir. Superada a parte de nulidades, você vai agora para o mérito. E aí no mérito, pela primeira vez você vai me ouvir dizer algo. No mérito,
você tem que dividir as teses em tese principal e teses subsidiárias. Professor, mas por que eu devo fazer isso? Para ficar fácil para você organizar sua peça. A tese principal quase sempre é uma absolvição. Mas lembre-se, a tese principal é o que é de mais importante para o seu cliente. Coloque-se no lugar do seu cliente. Se fosse você, o que você gostaria? Primeiro, ser absolvido ou de anular o processo? Ser absolvido ou desclassificar esse crime para um crime com a pena menos grave? Lógico que é ser absolvido. A tese principal quase sempre é um pedido de absolvição. Por algum motivo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, não tem prova que o réu praticou crime. Há dúvidas sobre a participação do réu, em dúbio pro réu. Na peça de memoriais, você pode alegar em dúbio pro réu. Olha que coisa interessante. E as teses subsidiárias? É aquelas que, se você não conseguir a tese principal, é o que sobrou. São as teses subsidiárias, como, por exemplo, uma redução na pena. Uma dica para você. Tese principal é a tese Coca-Cola. Teses subsidiárias são as teses Pepsi. Como assim, professor? Que loucura é essa? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já chegou em um restaurante e pediu para o garçom: vê para mim, por favor, uma Coca com limão e gelo. O garçom olha para você e diz: não tem Coca, tem Pepsi. Pode ser? Imagine você chegando para o juiz e falando assim: juiz, vê para mim, por favor, uma absolvição para o meu cliente com limão e gelo. E o juiz vai dizer: doutor, absolvição não tem. Tem uma condenação por um crime menos grave com a pena menor. Pode ser? Entenderam agora? A tese principal é aquilo que você quer. Mas se não tiver, pode ser o que sobrou. Eu quero absolver meu cliente. Mas, se o juiz não absolver, que condene por um crime menos grave. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Meu cliente foi denunciado por roubo. Eu estou pedindo a absolvição dele porque não há provas de que ele estava no local. Mas, se o juiz entender que ele estava, esse crime não é roubo, porque não houve violência ou grave ameaça. Independente de quem cometeu o crime, não houve violência ou grave ameaça. Então é furto. Tem que desclassificar para furto. Percebam, a absolvição é o meu pedido principal. Subsidiariamente eu peço para desclassificar. E aqui agora entra a dosimetria de pena, que quase sempre vem como teses subsidiárias. A segunda fase da dosimetria de pena, o juiz pode aplicar atenuantes ou agravantes. Se eu estou na defesa, lógico que eu nunca vou pedir agravante, eu vou pedir atenuante. Mas qual a dica que eu quero te dar? Você leu a questão, entendeu? A sua prova é memoriais? Pare tudo. Leia os artigos 61, 62, 65 e 66. Ah, professor, eu não vou dar conta de decorar isso. Não tem problema, não decore. Você olhou, a sua peça é memoriais? É. Para tudo. Vai no índice do código e procure agravantes e atenuantes. Código penal, eu estou falando de mérito. Mérito é direito penal. Vá lá no Código Penal e procure agravantes e atenuantes. Você vai achar o artigo 61, 62, as agravantes, 65, 66, as atenuantes. Leia todas. Você vai perceber que a questão trouxe várias daquelas situações. E aí você vai pedir o juiz para reconhecer uma atenuante, como, por exemplo, atenuante da confissão. Você vai pedir o juiz para reconhecer uma atenuante que o réu, quando praticou o crime, tinha menos de 21 anos. E você vai pedir o juiz para afastar uma agravante que o promotor pediu. Reincidente. Você vai provar que o seu cliente não era reincidente e vai pedir para afastar aquela agravante. Ah, pediu uma agravante de ter cometido crime contra criança. Mas o crime é culposo, é um homicídio de trânsito culposo. Agravantes só cabem em crimes dolosos. Percebam que a peça de memoriais é uma peça muito rica de conteúdo.
Mas revisando rapidamente para você, como que você descobre a peça? Nós tivemos denúncia, tivemos audiência, mas não temos sentença. A peça é memoriais. Primeiro bloco de assuntos jurídicos, as preliminares, o erro que teve ou os erros que ocorreram no processo. Mérito. O mérito tem tese principal e teses subsidiárias. Tese principal, a Coca-Cola, é o que eu quero. Teses subsidiárias, não tem Coca, tem Pepsi. Pode ser? Pode ser. Prazo, 5 dias, a peça de memoriais. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa prova e a gente se vê. Valeu!